Fala, Carlitos, beleza? Beleza. Sabe de onde a gente tá falando hoje? Isso eu não conheço, Fabrício. Você não conhece, Isso eu né? não conheço. Verdade. Nós estamos falando aqui direto do Nicolau Alayon, aqui na Barra Funda. Eita. Querida Barra Funda, querida Barra Funda. E estádio do Nacional Atlético Clube, o famoso NASA. O Nassa, um tradicionalíssimo. Não é rival nosso. Acho que a gente gosta tanto dos times pequenos, né, Fabrício? Que pelo menos eu e você, acho que a gente, assim, rival é uma palavra muito forte, né? Não, é. Nossos jogos, né, aqueles adversários. Acho que adversários são as palavras. Adversários, é. No máximo de respeito possível, mas com muita Com rivalidade. muita. Um pouquinho de rivalidade com certeza. Poxa, que legal, estamos aqui. Espero que a gente um dia possa estar ali do lado da Almanac, né? É a Almanac que é a torcida do Nassa. Olha O aí. Ferrinho. O Ferrinho também, né? Um dos times mais tradicionais, né, de São Paulo, né, Carlitos? Exato. Não, é a história do Nacional, que é aquela que remonta do antigo São Paulo Railway, né? Athletic Club, um dos primeiros times assim de futebol do Brasil. O Nacional que surgiu em 19, né? 1919, outro centenário, hein, Fabrício? Exato. Você sabe que eu já tinha ouvido falar muito do Nacional, mas eu não tinha uma ideia da história, da importância, né, histórica do time. Até coisa de uns 2 meses atrás, eu tive que. Fui no endereço ali perto da Federação Paulista Sim. eu acabei parando o carro, tava olhando assim o portão ali da Federação Paulista, um prédio bem legal, inclusive. Aí tinha vários times, né? São Paulo, Portuguesa, Palmeiras, Corinthians, Santos, enfim, e tinha o escudo do Nacional, né? Como um dos times fundadores ali mesmo, né? Sim, é verdade. Um dos times fundadores da Federação Paulista. Isso lá atrás mesmo. A gente está falando de primeira metade do século passado, né? Exato. Mas assim, um outro ponto que é legal, né? Que é o derby do Nacional é contra quem? Ah, contra o Juventus, que a gente já viu aqui. A gente já foi jogar na Javari, né? A gente já teve edição da Já, já. Jogo na Javari. O famoso Juvenal, Fabrício. Olha aí, que beleza, hein? A torcida grita, a torcida grita. E você sabe que falar do Juventus, né? Não tem coisa mais a ver com o tema de hoje, né? Do nosso jogo aí, né? Ah, sem dúvida, porque a gente já trouxe, inclusive, esse assunto, né, Fabrício? A gente começou ali com o Kikos Dog, né? Logo no começo do começo, na primeiro jogo lá da estreia da temporada. A gente já falou um pouquinho do Kikos Dog e já falamos do famoso Canoli ali da Rua Javari, dentro do estádio ali. Você um dia vai conhecer, mas hoje é o dia de falar sobre isso, né, Fabrício? Sobre as comidas dos estádios, né, dos nossos Exato, estádios. comidas e bebidas, né? Sempre a gente tem que pensar num pacote completo, né? Porque aí pro jogo Num pacote completo. você vai para comer alguma coisinha, vai para tomar uma cerveja, vai para fazer aquela confraternização na porta do jogo, do estádio. Exato. Uma coisa puxa a outra. E assim, e aquela comida raiz, né, Fabrício? Porque a gente não vai ficar falando do McDonald's, do Bob's e do Burger King que tem dentro daqueles estádios padrão FIFA que fizeram pra Ah, Copa. não. Aí é outra história. Muito americanizado, né? Total. A gente gosta da raiz do futebol, né? Então vamos lá, vamos falar? Vamos lá, aproveitar esse gancho aí. Hoje, aqui no Nicolau Alayon, a gente vai o quê? Vai comer, hein, Fabrício? Hoje é aquele joguinho pesado, hein? Já tá dando fome já. Só de pensar. Hoje é só tocar de lado e 0 a 0 tá muito que bom, hein, Fabrício? Vambora. Bora. Você, quando tá no interior pra ver um jogo do seu time ali, geralmente todo torcedor já tem aquele famoso esqueminha depois ali, né, Fabrício? Ou antes ou depois. Quando você vai pro jogo e já ou antes ou durante ou depois você já faz aquela boquinha, né? Já come, já degusta de alguma coisa, normalmente em família, com os amigos, né? Tem o esquenta antes do jogo, né? E tem o durante ali que é para mais para você no intervalo ali e tal, você manter a hidratação, né? Ou para dar aquela beliscada em alguma coisa. E depois tem o pós, né? Lógico.
Quem já é ligado aqui, quem já tá esperto no jogo, já lembra que você é mineiro e já vai puxar um dos, né? Depois, daqui a pouco, a gente vai falar dos principais durante o jogo. Vamos lá, vamos tocar a bola. Cara, a minha opinião é bastante honesta a respeito disso, tá? Eu já tive experiências legais aí que a gente vai comentar de estádios aqui em São Paulo. O próprio Kikos Dog, né, que a gente já comentou que é sensacional, que foi depois do jogo, né, foi um pós. Talvez para mim a experiência mais interessante que eu tive nesse sentido foi no Mineirão, indo ver o jogo, independente se era se era do Cruzeiro, se era do Atlético, enfim, do América, que jogava, mandava lá. Era sensacional você mandar aquele tropeiro ali no intervalo ou pegar o tropeiro para ir embora comendo, Ah, Fabrício, não. que é uma coisa fora de base. Não, pera aí. Agora você tá com o tapete vermelho estendido ali. Conta a sua história com o tropeiro. Conta como que é a experiência do tropeiro. Como é que se passa ali, quem que passa vendendo. Como é que se você tem que buscar. É uma visita guiada de Fabrício pelo Mineirão pra gente ver o tropeiro. Como que é a experiência? Bom, quando eu fui lá a última vez foi antes da reforma para a Copa, né, de 2014, né? Então foi numa época bem ainda um pouco mais tradicional do estádio, né? O tropeiro, para quem não sabe, né, é um feijão, uma farinha, uma carne de porco, um torresmo, né? Ali normalmente vem uma couve refogada, um bacon ali no meio. Esse específico do Mineirão ele vai também com molho de tomate, ali para dar um caldinho, e vai o famoso zoiudo, Carlitos. Vai dois. Nossa, vai zoiudo nele. Virou quase que um mexidão do Fabrício, né? Porque você também tem. Já que a gente tá no programa das comidinhas, depois você vende o seu mexidão, hein? Seu mexidão. Como eu não domino a arte de culinária, né? Eu tive que me aperfeiçoar no improviso, né, Carlitos? E no improviso não tem coisa melhor do que você fazer um mexido, né? Ah, aquela famosa larica total, né, Fabrício? Aquela larica total. Exato, exatamente, exatamente. Tipo aquilo, exatamente. Você pega o restaudanté, mistura ali um ovo, algum temperinho e manda bala. É o famoso yakisobra, né, Fabrício? E é que sobra, exatamente. Mas esse específico do Mineirão, então é isso. Ele é servido dentro do estádio. Quando eu fui no Mineirão a última vez, foi antes da reforma para a Copa de 2014. O tropeiro era servido dentro do estádio. Num jogo médio para grande aí, eles chegavam a fazer perto de 12, servir 12, 13 mil tropeiros, né? É muito famoso. Nossa, Muito 12 famoso mesmo. mil. E assim, você tem que fazer o quê? Aqui que o pessoal faz. Pelo menos o que eu reparei, tá? O jogo tá ali, primeiro tempo, vai dar ali uns 40 minutos, 38 minutos do primeiro tempo. Você já começa a reparar um ou outro gato pingado já saindo, tá? Pra ir lá fazer pegar o tropeiro, cara. Porque se você não entrar na fila, você não pega. Ou você perde o segundo tempo depois. Ou você perde o segundo tempo depois, porque você vai ficar naquela fila, porque assim, eles fazem ali, é fresco o negócio, não é só um requentado, né? Então tem todo esse cuidado, então você tem que se pegar ali na hora, cara. E aí o que você vê depois, o que você serve, é o que você olha pro lado, o cara no intervalo, o cara senta, põe aquele marmitex no colo, cara, e manda bala. E é assim, cara, é um marmitex servido, tá? Isso que eu ia te perguntar, Fabrício. Isso que eu ia te perguntar. A porção, ela não é aquela porçãozinha Nutella, né? Aquela porçãozinha é a porçãozona raiz. Não, exatamente, é um negócio bem, bem servido, muito gostoso, muito bem temperado. E recomendo, tá? Recomendo de verdade. Pra mim, talvez dentro do estádio foi uma das melhores experiências culinárias, vamos dizer assim. Olha, eu tenho certeza de que quem já teve essa experiência aí, ela deve ser uma das melhores que se tem mesmo, porque onde você procura informação sobre essa pauta nossa de hoje, você vê, assim, é praticamente o primeiro lugar da experiência gastronômica dentro do estádio, é sempre o tropeiro do Mineirão. Exatamente. E como que a gente ia perder a sua expertise na área, né? Pô, aí seria jogar o talento fora, deixar o talento no banco, né? Pô, aí craque nunca fica no banco. Mas você sabe, Carlitos, que eu tava pesquisando, né, pra esse nosso jogo de hoje. E eu fiquei, cara, você começa a ficar com água na boca. Você começa a ver, por exemplo, eu dava dando uma pesquisada que parece que no Pernambuco, nos estádios ali nos Jogos do Salgueiro, do Santa Cruz, servido coxinha, cara. Aquela coxinha frita ali na hora. Parece que
Espetinho também parece que tem, espetinho também. Isso eu já não me recordo se era dentro do estádio ou ao redor do estádio, mas é muito famoso também o espetinho. Ah, é. Aí a gente vai pedir, é pela primeira vez dentre muitas que a gente vai pedir, a ajuda dos nossos companheiros de time, os nossos torcedores do futebol real, para que expliquem pra gente também, né, como é que funciona aí em Pernambuco, né? Tem a coxinha, tem espetinho, como que funciona? É dentro ou é fora do estádio? Como é que é, né? Primeira bola que a gente já pede pra matar aqui, né, Fabrício? Não, 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 e não só lá, né, cara? Quem tiver experiências em outros estádios aí pelo interior que acham interessante nessa linha, pode comentar. É isso aí. E agora eu vou trazer uma também, Fabrício. Você trouxe. Qual que é a sua? Vou trazer uma que é muito bacana. Quem não conhece as linguiças de Bragança Paulista, né? As Bragantinas, né, Fabrício? Essa Bragantina, bem famosa. Ah, quem não conhece. E ó, dentro do estádio, né, o Nabi Abichedid, para muitos o Marcelo Stefani ainda, né, o antigo Marcelo Stefani, a Lanchonete Rosário, né? A Lanchonete Rosário que tá ali dentro do estádio, né? Uma curiosidade muito legal, Fabrício. A Bragança que é conhecida como a cidade das linguiças, né? E lá eles fazem os lanches de linguiça ali no dentro do estádio. Curiosidade, eles deram nomes para os lanches com os craques e antigos nomes de peso ali do Bragantino mesmo, né? Sim, Tem o X Luxemburgo, X Parreira, olha só. é muito legal, cara. E diz que, assim, o lanche é maravilhoso, né? O lanche é Mas deve maravilhoso. ser, mas deve ser mesmo. O que é o completão é o X Luxemburgo, pelo que eu pude apurar Uhum. ali, que é o famoso X tudo, né? É um monstrão. É o famoso monstrão. Então, assim, a lanchonete Rosário lá, não sei como é que funciona agora, né? Que mudou um pouco a estrutura lá do estádio por conta da Red Bull e tudo mais, né? Mas não tenha dúvida, cara, que era uma coisa assim conhecidíssima. Muita gente vai pra lá, pra Bragança, né? Atrás lá da famosa linguiça Bragantina. E é lá que eles comem os lanchão mesmo bom lá, os lanchão grandão lá. É. Eu acho que dentro de estádio, cara, talvez essa do Bragantino é bem interessante mesmo, porque realmente é diferenciado. O tropeiro que a gente já comentou, né? Essa história do Recife, dos times do Recife, de Pernambuco, na verdade, para mim eu achei bastante interessante. Claro, aquilo que a gente não pode nunca, que na verdade a gente já falou, né? Que é o Canole, né? Na Rua Javari. Também, o canole que eu posso te relatar, mais ou menos assim como você fez com o tropeiro, eu vou te relatar a minha experiência com o canole, Isso, né? boa. A experiência com o canole foi... Já dei meio que uma introduzida nesse assunto numa edição passada aí, mas é assim. O que é o Canole? Começa por aí. Ah, o canole? O canole é assim, é uma massa, como se fosse, assim, não é uma massa é uma massa que lembra uma massa de pastel, né? Uhum, tá. Só que é num formato de canudo. Ele é um canudo, então assim, é uma massa enrolada nela mesma, assim, né? No formato de canudo, é uma massa frita, lembra muito a do pastel, eu acho que deve ter alguma diferença dos ingredientes, mas e aí ela é recheada. Essa Hum, massa de pastel, digamos assim, que não é uma massa de pastel, mas é uma massa recheada. E é recheado de doce. Então ela assim, é tem o doce. recheio de chocolate. É doce. E tem o recheio de chocolate branco, chocolate preto, de doce de leite. Não lembro se tem doce de leite, mas eu lembro que tinha o canole branco e o canole, né, chocolate. Tá. E como que funcionava? Eu fui ali, quem tá acostumado na Javari, tem muito jogo na hora ali antes do almoço, aquele joguinho das 10, né, da federação. A Ah, federação, que delícia, a hein? federação adora botar um joguinho às 10. Ainda que a Javari, ela tem uma parte de cobertura ainda. Aquela cobertura antiga, gente, o estádio da Javari, Sim, sim. estádio raiz, é a coisa mais linda que tem. É um estádio completo, diria Fabrício. Aproveitando a deixa. É. É aquele estádio que tem atrás do gol aquela arquibancadona sem cadeira, que é para a torcida organizada, que a torcida ali do Juventus fica, né, cantando o jogo inteiro. Tem a área dos visitantes, que fica ali do outro lado, né, para quem chega na Javari ali, fica na oposta, né? E assim que você chega, você já está debaixo daquela arquibancada, aquele telhadão
de Brasilite, né? Aquele famoso telhadão de Brasilite. É grande até, assim. Claro, pequeno para quem tá acostumado com estádio grande, mas é uma área razoavelmente grande, mas assim, nas últimas vezes que eu tinha ido ver jogo lá, sempre tava lotado. Então você ia ver um jogo lá com aquele solzão das 11 do meio-dia, no solzão mesmo, né? No solzão. Não, mas não tem problema, cara, porque um jogo desse às 10, pensa pra você ver, você vai no jogo às 10, tá? Você já acorda de manhã, você já, dependendo de onde você mora aqui em São Paulo, você já toma, passa naquela padaria, já come aquele pingado, já toma aquele pingado, pede um pão na chapa, né? Exato. E já vai abrindo, já pra assim, mas já é 9 horas, já é happy hour em algum lugar do mundo, então já abre uma cerveja e já vai tomando, entendeu? Já toma É, uma, duas, três ali antes do jogo, entendeu? Sai do jogo, já vai, já tô aqui mesmo, já vou procurar um lugar aqui, uma cantina, alguma coisa, eu vou para casa ou vai para casa para família, né, para aquele jantar de família. eu vou chegar lá. Ah, a gente tá chegando, tá Eu vou chegando. chegar lá, Fabrício. Calma lá. Primeiro a gente tá às 10 da manhã ali, né? A gente tá chegando na Javari. O que acontece? Você entrou pelo portão da Javari, tem ali uma pequena área social ainda. Tem como se fosse como é que fala? De escola? Um pátio? Fala que é aquele Pátio, pátio, né? Isso, pátio. Tem como se fosse um pequeno pátio, assim, né? Que fica antes das arquibancadas mesmo. Que é o murão das arquibancadas ali. Tem um pequeno pátio e tem a passagem por debaixo da arquibancada para você entrar no estádio de fato. Debaixo dessa passagem, que é uma área coberta pela própria arquibancada, é onde fica os tiozinhos lá e as tiazinhas do Canoli. tá. Só que elas geralmente não ficam lá quando começa o jogo. Elas vão para lá mais ou menos na hora que tá proximidade do intervalo, um pouco antes do intervalo. Quem é ligeiro faz exatamente o que você falou do Mineirão. 30 e poucos minutos do primeiro tempo. Quem já vai lá com a má intenção de comer, já começa a ir para a fila. Porque a fila, Fabrício, ela dá voltas e voltas nela mesma, como se fosse uma cobra, assim, uma serpente, dentro daquele pátio. Sei. Né? E já teve ocasião, Fabrício, que eu fui lá e você entra na fila do Canoli na hora que vai pro intervalo, você tá ferrado. Você só vai voltar a ver o jogo quando dá 30 do segundo tempo. Porque vai vendendo canole. Você come durante o segundo tempo ali, mas é isso. Ninguém vai lá te oferecer na arquibancada não, cara. Não tem essa molezinha não. Não tem essa moleza. Você vai lá na fila. Quem já tá na má intenção tem que saber ser rato de estádio ali pra saber a hora de ir. Você pega aquele momento que você imagina, não tem momento melhor que você tá ali no 35 minutos do primeiro tempo, aí cai aquele meio campo ali, cai no gramado, que deu uma trombada com o volante do outro time, aí entra os médicos pra ver, você já fala, acho que não vai dar mais nada aqui nesse primeiro tempo, vou lá pegar uma fila. E a gente adora uma fila, né, O brasileiro adora uma fila, né? Exatamente. E assim, vale a pena, tá? Não são preços extorsivos, preços módicos, vale muito a pena. É uma tradição italiana mesmo. Minha avó, falecida já, que Deus a tenha, uma italianona, né, que fazia isso. Fazia em casa o canole com o canudinho. Mas assim, ela fazia com canudinho mesmo, né? Aquele que é fechado embaixo. O da Javari, não. Ele é um rolo, né? Ele é um rolinho, vamos dizer assim. Uhum. Ele é aberto dos dois lados. E é aquela coisa bem servida, Fabrício. Se você não sabe comer o canole, vaza recheio pra tudo quanto é lado. Eu comi uma vez no Bexiga, cara, numa festa no Bexiga, que é pra quem não conhece, é uma comunidade também, uma região de bastante italianos, né? Colônia italiana, bastante cantinas, né? Uma vez fui numa festa lá italiana e comi um canole lá que tava, olha, excelente. Não, é isso aí, é isso aí. Qual que você traz mais aí, hein, Fabricião? Tem mais alguma? Porque eu tenho algumas lembranças. Eu acho que você, Fabrício, como um torcedor ali meio que de um time do bairro lá da Zona Sul de São Paulo, né, Fabrício? Sim. Lá ao redor do Morumbi, ali, mais ou menos, né, Fabrício? Tem algum lanchinho de pernil lá, Fabrício? Olha, cara, eu vou falar isso pra você. Eu sou São Paulino, mas eu ia muito em jogo. O que a gente fazia? Deixa eu te contar. Essa história é legal, porque assim, quando eu me mudei pra São Paulo, que eu realmente comecei a ir nos jogos, o Carlitos sabe muito bem, né, Carlitos? A gente tem um tio aqui em São Paulo, tem um tio aqui em São Paulo, o Giovanni, que é também São Paulino e tal, e ele
na época ele tinha uns amigos tal, de muito fanáticos tal, e a gente ia para o jogo horas antes, né? Claro, ia várias horas antes do jogo e fazia churrasco. Ah, Então a gente ia para uma rua paralela ali ao Morumbi, umas duas, três ruas paralelas ali do Morumbi, fazia churrasco e tomava cerveja e deixava para entrar no jogo faltando 10 minutos, entendeu? Era assim que e funcionava. entendam o que o Fabrício está falando. Ele não ia numa barraquinha que estavam fazendo churrasco. Não, não. A gente fazia o churrasco. Vocês faziam o churrasco. Isso daí é que é a grande coisa. Porque o Giovanni, claro que vocês não conhecem, mas aos pouquinhos vocês vão conhecer um pouco do nosso núcleo familiar aqui, né? Giovanni é um churrasqueiro de mão cheia e assim. Para mim, um dos melhores, com certeza, que eu já conhecia. Olha que eu já conheci bastante gente fazendo churrasco e tiro o chapéu pro Giovanni. Giovanni é um cara que assim. Lá no prédio, né, Fabrício? No prédio que ele mora lá, ele desce às 10 horas da manhã, acende a churrasqueira e só vai sair de lá meia-noite pra frente. Nossa, é só alegria. É turno de 16 horas na frente da churrasqueira pra mais. Mano. Não, isso é sucesso. Então o que acontece? O que acontecia, cara? Só pra voltando. Então a gente fala, como é que a gente ia lá e ia com esse pessoal e. Na verdade, a gente já ia lá fazer churrasco, mas tinha um pessoal que já fazia churrasco há anos, tá? A gente entrou meio a gente é meio junto lá, né? A gente foi meio que adotado ali. Mas a gente pegava e saía desse churrasco, a gente acabava o churrasco, como eu falei, dava 10 minutos antes pro jogo, a gente ia pro estádio, entrava no Morumbi, assistia o jogo e ia embora. Então, eu não tinha, nessa época que eu ia mais no estádio, eu não ficava ali ao redor do Morumbi, ali que é onde tem churrasquinho, batata, pipoca, mas também tem o famoso sanduíche de pernil. Ah, tem isso, que é o sanduíche de pernil, que é, Que é muito famoso e é muito bom. é aquele bem servido, né? Assim, talvez uma imagem que as pessoas tenham na cabeça é aquele famoso pão de mortadela do Mercadão Municipal, né? Que vem aquela Sim, peça de mortadela inteira do pão. Pensa que tira a mortadela e põe o pernil. Basicamente é é mesmo. aquilo lá que é o lanchão. E pão francês, não é, Fabrício? Que é É um o. pão francês, é um pão francês bem, mas um pouquinho maior, eu acho que o normal, tá? Pelo menos, certo, a padaria que eles compram é um pouquinho maior. Mas ele é um pão francês normal. O que acontece? O pernil fica ali numa chapa, tá? Ele é assado, depois ele fica ali numa chapa, onde os caras vão fatiando, mistura ali uma cebola, os temperos, e põe no pão e normalmente vai um vinagretezinho, alguma coisa, e você come. Junto, tem opção nas barraquinhas, tem ou sanduíche de pernil, ou um sanduíche de calabresa parecido, que é a calabresa ali fatiada, tal, montada num pão, ou um sanduíche que é os dois, que é uma mescla dos dois, E esse tá? lanche, Fabrício, é um lanche assim tradicionalíssimo de São Paulo. De São Paulo, não é só do São Paulo, né? É isso que eu ia falar. Não, exatamente. Tinha no Pacaembu também tinha bastante dessas. Que assim, quem já conhece aquelas carrinho, né? Os carrinhos de cachorro quente, carrinho de lanches, né? Do interior, que é aquele famoso carrinho todo cromado, né? Aquele carrinho cheio. Que vem cheio dos lugares para botar salsicha, vinagrete, purê, milho. Já dá até fome, né? De lembrar. Nossa, delícia. E aí, assim, é tradicional de São Paulo não só no futebol. Ele fica solto ali, um pernil, uma peça inteira de pernil assada ali. E na hora de montar o lanche, eles vão lá, fatiam mesmo, dão aquela esmirilhada na carne, né? Dão aquela esquentada na chapa e fazem o lanche. Mas o pernil de rua é muito tradicional de São Paulo. Até né, é uma comida barata, né? No centrão, por ali. Não, e é muito bom, cara. Você sai assim, você sai do jogo, às vezes você tá ali, aí você vê aquele pessoal oferecendo as famosas pizzas de 10 conto, né? Ah, essa daí geralmente é o pós-jogo já, Que né? já no pós-jogo. Eu prefiro já que fazer o quê? Eu já prefiro tomo a minha cerveja ali, vou antes pro jogo, tomo a minha cerveja, como um sanduíche de pernil antes, entendeu? Sim. Entro uns minutos ali antes no estádio, dou um tempo ali para fazer aquela digestão e aí dali eu vou embora. Acabou o jogo, eu vou embora. Então eu prefiro comer antes. A gente prefere comer depois, né? Ah, é. Que também é bom, lógico. Você tomou cerveja pra caramba ali, passou o jogo, gritou, pulou. Melhor coisa é comer alguma coisa, tá certo, não tá Tá errado. certo. E às vezes 2 horas que você fica ali dentro do campo, você quer comer depois também. Até É, aí cada um com a sua rotina, né? é.
E Já. aí a pizza de 10 conto é a que é mais a cara também aqui de São Paulo, que é uma ideia, né? Pra quem tá aí ao redor, pelo Brasil afora e ouvindo a gente, ó, fica uma ideia, cara. É uma oportunidade de negócio boa pra quem gosta de pizza. É que São Paulo é uma cidade da pizza também, né? O É. povo adora pizza aqui. Mas assim, o povo já. O que acontece? Ali é o que, Fabrício? É mussarela, Cara, eu acho que é cala, mussarela e e calabresa, né? calabresa. É. É Acho que dois só. tipos, aqueles tipos mais básicos. Assim. É a pizza inteira de calabresa ou a pizza inteira de mussarela. E ele já. Aí o que acontece? O povo tá carregando as caixas de pizza, né, Fabrício? Aliás, tá carregando uma pilha de caixa e tá lá, quer uma pizza, olha a pizza de 10 conto, olha a pizza de 10 conto. E você vai o quê? Você tá de carro, você tá andando, você puxou ali os 10 conto, deu pro cara, o cara te entrega a pizza feita ali já, entendeu? E olha, Você já vai mandando. é surpreendente, cara. A pizza é quente, bicho. A pizza não é aquela pizza É. gelada, não. Você abre a caixa, a pizza tá quente. É surpreendente, bicho. É, os caras têm um esquema, os caras têm um esquema legal. Isso eu tô falando no Morumbi, não sei se nos outros estádios são assim aqui em São Paulo, mas no Morumbi você compra a pizza ali mesmo, ela tá quente, isso é verdade. Hum, eu tive essa experiência no Pacaembu. Eu tenho a frequência de ir mais no Pacaembu, até por conta da Júlia, né, minha esposa, que é santista. O Santos costuma jogar bastante ali no Pacaembu. As últimas 2 ou 3 vezes que eu fui lá no Pacaembu, o jogo do Santos, ah, rapaz, a pizza deles é quente, bicho. É um negócio muito louco. E lá no SIC, cara, agora me fala, vamos indo pro interior agora. O que que você. Eu fui naquele jogo com você lá, tá? A minha experiência foi o quê? Nós tomamos cerveja antes do jogo, No posto, né? Cerveja no no posto. posto. Acho que a gente comeu umas esfirras do Habib, se eu não estou enganado. Tem, A gente comeu alguma coisa tem. A antes, gente tem mesmo. eu não lembro exatamente. Mas dentro desse, não, mas assim que eu ia falar, dentro do estádio eu lembro de ter comprado um pastel, cara. Esse pastel Pastel. de feira. Isso. O SIC, até dá saudade toda vez que eu lembro, assim. O SIC, ele é um estádio que tem a parte de baixo, né, ali, que é como se fossem as cadeiras de baixo, e tem a arquibancada superior. E ali o que acontece? Entre a superior e as cadeiras, né, que é ali embaixo da cobertura da própria arquibancada, tem tem 2 pontos de venda. Um é o ponto de venda das bebidas, que é aquele lugar lá, Tá? Fabrício, que eu falei, da cervejinha que o cara fala, pô, isso aqui é sem álcool, hein? Sem álcool, né? E o outro ponto lá, mais pra frente, é onde eles fritam os pastéis, né? Que é ali, quando já tá dando 40 minutos do segundo tempo, o pessoal já começa a descer um pouquinho pra ir lá buscar o pastel. Mas, Fabrício, eu acho que assim, pastel no estádio até que faz parte, né? Acho que é mais comum. Mas tem uma coisa que a tradição, time tradição, sempre tem uma história de tradição ali, né? Que mantém, né? Os times pequenos às vezes têm essa coisa de manter a tradição. E uma delas que o SIC mantém, por mais que não seja exatamente um prato, né? Uma gastronomia, é a tradição dos tiozinhos de amendoim, Fabrício. Essa é uma tradição. Pô, amendoim torrado? Amendoim torrado. É aquele que você ali tá vendo o jogo e de repente um peteleco na orelha, assim, aquele peteleco na orelha, daqui a pouco cai no teu colo ali, você fala, meu Deus, o que tá acontecendo? É o tiozinho jogando amendoim em você, entendeu? Porque ele tá vendendo amendoim ali. Ô, Carlitos, mas olha só, esse amendoim que você tá falando é o torrado, mas ele tá na casca, certo? Tá na casca, exatamente. Você Não é mesmo. aquele vermelhinho que compra no supermercado, não, né? É bom Não, deixar claro. não. É aquele amendoim que você vê a casca mesmo. Você compra, né, um saquinho, você aperta aquela casca que já é mole, né? Aquela casquinha mole. E você pega o amendoim ali de dentro da casca mesmo. Então, tá ele lá, o tiozinho, com o quê? Com aquele sacão enorme de amendoim e joga, né, para todo mundo, sai distribuindo uma amostra grátis ali, né? E aí, vez ou outra, o pessoal lá compra um saquinho, também uma tradição dos estádios do interior. São Paulo, pelo menos, sempre teve o amendoim tanto, né, que talvez quem não saiba, né, a expressão do time grande lá do Palmeiras, que era a turma do amendoim, os tiozinhos do amendoim, né? É justamente disso, eram os mais velhos, né, os torcedores mais rabugentos do Palmeiras que iam pro estádio para ficar só reclamando, né, do time.
E é essa tradição do tiozinho do amendoim, né? Que eram aqueles conselheiros mais velhos do Palmeiras, né? Que ficavam comendo amendoim e xingando o time. É uma prática, Bem tradicional, né? isso, bem tradicional. Sabe no estádio do Pouso Alegre lá, cara, nos vezes que eu fui, nessa volta agora do estádio, né? Do jogo, do time, na verdade. Para mim não tinha uma das melhores coisas, talvez seja muito simples, mas que eu achei muito boa, que é o seguinte, no Morumbi, por exemplo, os caras te oferecem que você só pode comprar cerveja sem álcool. Time grande eu acho que é assim mesmo. Aí eu ia lá no estádio do Pouso Alegre, cara, você compra uma cerveja de primeira, ela tá gelada, Ah, ela vem num copão de plástico daqueles grandes. Então você já sai ali com duas, três que você tá levando um pra você, um pro amigo, ou sei lá pra quem. É delícia não, demais. Fabrício, deixa eu fazer um parênteses aqui, que é sobre isso. Tem gente que é malabarista de copo de cerveja no estádio, cara. É um que você tá segurando a própria cerveja na boca, com os dentes ali, né? Quem é craque é assim, né? Craque é craque, E exatamente. 2 em cada mão. Geralmente o grande campeão de buscar cerveja é aquele que vai e volta com 5 cervejas. É pra aproveitar a viagem, né, cara? Porque não dá pra você ficar saindo toda hora pra Exatamente. ver, vai pegando cerveja, senão você não vê o jogo, porque não tem replay, né, cara? Não tem telão, certo? Não tem replay pra você ver no telão o que rolou. Se você não vê ali, talvez você não vai. Putz, aconteceu, ó, foi gol. Ah, porra, não vi, tava buscando cerveja. Ah, meu. Agora já era. Agora já era. Já aconteceu comigo, já deve ter acontecido com você. Perder um gol por causa de larica, né? De querer pegar cerveja, pegar água, refrigerante, picolé, pipoca, qualquer coisa lá. Já deve ter perdido o gol, com certeza. Não, teve um jogo, cara, que a gente foi nessa volta do Pouso Alegre, que eu fui com meu pai. Aí meus amigos a gente se encontrou, deu um toque, ó, vem pra cá, que a gente tava num lugar mais alto, na arquibancada, dava pra ver melhor, assim. Cara, os caras chegaram, né, que eu não tinha visto Uhum. eles antes, você cumprimenta, e aí começa a trocar uma ideia e tal, quando vê, pá, o estádio explode, gol. Por quê? Porque a gente não tava prestando atenção. Mas beleza, esse jogo foi 5-0, então depois deu pra gente comemorar mais 4 gols, então... Ah, Ah, passeio, né, virou passeio. nossa, mas aí é brincadeira, né? Nossa, 5-0 eu não lembro. Eu acho que eu nunca vi um 5-0 do São Bento. Ô Né? louco, Alex. Nunca Não. vi. São Bento é um time que as coisas vêm difícil pro São Bento. Fabrício, tem um lema do São Bentista que é nada vem fácil pro São Mas Bento. por quê? Porque isso é uma maldição, é um. Não, é sofredor, tudo é sofredor. É que nem eu tava te narrando lá no nosso primeiro jogo, como que foi pra gente subir da terceira pra segunda divisão. Foi um gol aos Ah, é 44 do verdade. segundo tempo, um gol pra empatar um jogo em casa, 3-3. Cara, com o São Bento é sempre assim, nada vem fácil pro São Bento. Então é 5-0, 5-0, você tá de brincadeira, isso aí não existe pra nós, né? Que isso, cara. Foi o ano que o Pozzola ganhou invicto, entendeu? Tava muito com os pés nas Tá costas. bom. Bom, ó, Fabrício, eu tenho mais uma experiência gastronômica de Diga estádio aí, diga e aí. essa eu também vivenciei. Eu posso te contar com um detalhe real como que é, né? Que é o famoso bolinho de bacalhau do Canindé. Ao redor ali do Canindé, né? Diz que tem o caldo verde. O caldo verde eu não tomei esse caldo verde. O- Realmente isso aí provavelmente tem ou tinha. Esse eu não sei. Torcedor aí. Mas o caldo verde é dentro do estádio, né? Provavelmente é, isso eu não consigo te afirmar. Provavelmente é. Né? Tem um amigo meu, Max, que ele já foi no Canindé, e eu tenho a impressão de que o caldo verde era. Eles passavam ali, né? Vendendo. O bolinho de bacalhau, não. O bolinho de bacalhau não é vendido passando ali para torcedores, né? Ele tem uma lanchonete do lado do Canindé. O Canindé, na verdade, para quem não conhece, é um terreno bem grande, assim, né? Tem um estacionamento dentro do próprio terreno que você, jogos menores ali você conseguia parar o carro. Foi o que eu fiz, né, para ir no Canindé. Paramos o carro lá dentro, eu e meu pai. Aí você tem o estádio do Canindé é bonito, é grande, assim, né? Mas É bonito. do lado do Canindé tem uma lanchonete ali, tem uma lanchonete mesmo. Aí, que ali o Mané, você vai ali e fala, vô, eu até levei meu pai adora bolinho de bacalhau, e eu já não sou muito fã, mas a gente, falei, pai, acabou o jogo, né, que foi aquele São Bento Portuguesa lá que eu falei, Hum. a gente já saiu, falei, pai, vamos lá, passar ali, ele nem sabia que tinha, né, eu já tinha ouvido falar, e realmente o bolinho de bacalhau, isso que era um jogo de Copa São Paulo,
Não era uma coisa que tava ali, esquema de guerra, né? Sim. Que do mesmo jeito que você falou que o tropeiro era uns 12, 13 mil por jogo, teve época ali que era mais de 1.000 bolinhos que o Mané fazia. E o negócio era industrial ali, né? Era um atrás do outro ali, fritando e não dava vazão, né? É uma lanchonete pequenininha, na verdade, fechada assim, um lugar fechadinho ali do lado como se fosse a sede do clube mesmo, da Portuguesa ali. E ali é uma fila, né? A famosa fila também para você pegar os bolinhos de bacalhau. E é bom. Eu nem sou fã, e eu posso dizer, é bom demais. Ah, sim. Bolinho de bacalhau. É difícil ficar ruim, né, cara? Pra quem gosta de bacalhau, Se- com certeza, né? Porque é. é fritura, bacalhau, aquela massa, né? Porra, não tem como. Nossa, tá dando fome esse assunto, hein, cara? Porra, como não? Tá? Sempre dá fome, né? E outra coisa, Fabrício, menções honrosas que eu acho que a gente tem que citar aqui também. Culinária tradicional de estádio tem várias, inclusive que a gente não tem certeza, né? A É. gente não tem muita informação e a gente pede que os torcedores aí complementem o nosso trabalho aqui, né? E a gente vai homenagear algumas delas. Uma delas, Fabrício, é o acarajé do Barradão, Ah, na que Bahia. diz ali que Sim. na Bahia diz que tem o acarajé e o abará nas arquibancadas. Eu não sei como funciona, adoraria que a torcida aí do Vitória, do Bahia, explicasse como que funciona esse acarajé, Deve se ser ele bom, hein? circula. Hum. Pô, deve ser demais, deve ser demais. O que entrando nessa linha das menções honrosas, cara, eu peguei também não conheço, tá? Nunca fui, nunca não tive oportunidade, mas me falaram que no Rio é muito famoso o biscoito Globo, não só nas praias, mas também nos jogos, né? Aquele biscoito Globo, biscoito de polvilho, Ah, sabe? isso, aqui em São Paulo, pelo menos, é o polvilho, né? Eu não sei como é que. Pelo Brasil, muito provavelmente tem diversos nomes, né? É, Mas é aquele biscoito salgadinho, que é aquele biscoito de vento também, né? Acho que talvez tenha um lugar que deve chamar de biscoito de vento. é que no Rio tem essa marca Globo que é famosa, né? Isso. Vende nas praias e tal. E parece que vende nos estádios também. Queria saber os preços extorsivos que devem cobrar pelo pacotinho lá, né? Ah, sim, provavelmente. Provavelmente, porque não é assim, um biscoito de polvilho é uma coisa que tem que ser barata, pelo amor de Deus, gente. Não dá pra ser caro, né? É, exatamente. Uma outra menção rosa que eu queria fazer, cara, eu vi, mas isso fora do estádio, tá? Tanto no Beira-Rio quanto no estádio do Grêmio, né? Não no Olímpico. No Olímpico eu não sei, não vivi essa época, mas nessa nova arena do Grêmio. E o que tão, não assusta, o que assusta zero pessoas é que o churrasco ao redor do estádio é muito famoso, né? Nossa, mas imagina, é a casa do churrasco, né? Inclusive tem um X coração, que X para eles é o lanche, né? Que a gente chama aqui. O lanche lá eles chamam de X. O X de coração de frango, que é feito. Coração de Que é, frango. não, é muito bom. Eu já comi o X de coração na cidade, em Porto Alegre, não necessariamente no estádio. Mas diz que no redor do estádio, além do churrasco, tem o X de coração que é muito, muito bom. E verdade, boa lembrança. Boa lembrança. E interessante que eu devia ter perguntado pra você, justamente porque você que já teve essas experiências, essas incursões lá no Rio Grande do Sul, né? Se você já tinha comido o X coração, então você já comeu e é Já. bom. Já, não. Eu gostei, eu gostei. O que aconteceu? Quando eu fui no jogo, eu fui em jogo já na Arena do Grêmio, mas era um jogo à noite e a gente chegou no estádio, assistimos o jogo e voltamos. Eu estava ficando em Novo Hamburgo na época, então nem fiquei ao redor do estádio. Quando eu fui no jogo do Inter, que aí eu fui lá no Beira-Rio e tal, o que aconteceu? Eu tinha acabado de almoçar, aí saí para dar uma volta ali perto e por coincidência estava tendo um jogo do Inter com o Caxias, acho que eu já até comentei aqui no Sim, programa sim. atrás aí. E aí eu fiquei vendo, cara, fiquei lá tomando uma cerveja, que tem várias barraquinhas de cerveja, inclusive cerveja artesanal e tal, e cerveja dessas de marca que a gente conhece. E aí começou a vir aquele cheiro de churrasco, cara, e eu já tinha acabado de almoçar, cara, e eu fiquei, nossa, meu, mas isso. Aí você começa a ver, né? Aí os caras assando costela, sabe? Aquele Nossa. típico churrasco gaúcho, porque o que acontece? Os caras vão, o jogo é 4 horas da tarde, tem uma galera que chega lá pra arrumar as coisas, é tipo 7, 8 horas da manhã. Monta a barraca, já começa a assar carne, tomar cerveja, tomar chimarrão, né, que eles gostam. E já cedo, né, cara?
Então, é tudo muito bem feito, sabe? Aquele cheiro de churrasco gostoso, sabe? Isso sim é a experiência de. Se você quiser ficar o dia inteiro ali, você fica, né? Não tem como. O que eles fazem? Cara, é muito engraçado. O gaúcho ele tem umas coisas bem interessantes, né? Nesse caso mesmo, eu reparei o que o pessoal junta os grupos, né? Então são grupos não grupos grandes, mas não assim, não dezenas de pessoas, mas uns grupos, né? E em volta ali do Beira-Rio ele tem uma praça bem grande, né? Na frente do Beira-Rio. Então os grupos se espalham ali, tem umas árvores e tal, eles montam ali o esquema, fazem ali, começam a assar carne, separam o isopor, põe numa sombra ali com a cerveja. Cara, eles pegam aquelas cadeirinhas tipo cadeirinha de praia, sabe? Sei. Não, senta naquela cadeirinha de praia, camisetinha ali do Inter, tal, enfim, tomando cerveja ou tomando chimarrão, conversando. Eles socializam muito, sabe, entre eles, assim, é muito interessante isso aí, eu acho bem legal. O brasileiro sabe fazer festa, né, Fabrício? O brasileiro sabe se É, divertir. pelo menos isso, né? Exatamente. Cara, última das últimas menções honrosas que eu tenho para trazer é uma tradição que acabou, uma tradição teoricamente, até onde eu soube, extinta, infelizmente, que era o famoso pão com bife da Vila Capanema, o estádio do Paraná Clube. Não apenas do estádio do Paraná, né? Mas assim, uma tradição paranaense ali, curitibana pelo menos, né? Então, onde eu tenho a notícia que era o pão com bife. Eu olhei as imagens, me parecia ser uma coisa maravilhosa. Acho, deve ser mesmo. Uma Imagino. pena que parece que acabou, parece que não tem mais. Era uma coisa meio que de ali experiência de estádio também, mas tem uma receita na internet que eu descobri lá. Eu vou ver se eu reproduzo aqui em casa, porque não me parece ser uma coisa tão difícil, né? A Mas gente supõe que é uma carne ali assada, ali, um bife que você faz ali na frigideira, tempera, como é que fala, os acompanhamentos, mete no pão e manda bala. me manda bala. Você comer no estádio, ou indo pro estádio, enfim, ou depois do jogo, é uma outra atmosfera, né? Mas não deixa de ser bom também, se tentar fazer aí. Quem sabe volta. Não sei se acabou, se tinha alguém que tradicionalmente fazia, mas era uma prática que, pelo menos no caso do Paraná, até onde eu vi, era um costume desde o tempo que o Paraná não era o Paraná. Mas que nos últimos anos essa tradição já não existia mais. Né? Então fica também mais um pedido aí de toque de bola. Torcida, vem com nós, toca a bola, entendeu? Dá essa. Corrija esse passo aí. A gente tá dentro do campo precisando de treinador aqui, né, Fabrício? A gente tá com. Não, essa hora aí a gente precisa do apoio sabe, daquele, do lateral passando ali para fazer o cruzamento, Exato. entendeu? Tem que ter uma troca de bola aí sim. Às vezes a gente tá se sentindo aqui sem comando, né, Fabrício? A gente tá em busca. A nossa torcida, Fabrício, vou dar uma sugestão aqui. Vou chamar a torcida dos nossos professores, entendeu? O que você acha? A gente Eu acho uma boa. a gente tá precisando dos professores, ó. Além de torcida, é técnico também. Às vezes pra dar aquela correção, né, no posicionamento, fazer o Sim, volante voltar mais um pouco, ou sair mais, soltar o volante ali pra. fazer aquela jogada ensaiada, né? Exatamente. Treinar aquela jogada ensaiada, sabe, aquele cruzamento na área. Que nem eu já falei, né, Fabrício? Aquela faltinha na linha intermediária que vira o quê? E Chuveirinho na área. bola na área, bora no tumulto ali para ver o que acontece. É isso aí. Eu acho que a gente cercou bastante esse assunto, Foi hein, bom, esse Fabrício? assunto é gostoso, hein? Deu até fome. Nossa, bom demais. Inclusive, ó, hoje é dia que o juiz, coitado, ele nem sabe o que ele tá fazendo aqui, entendeu? A gente não sabe o que a gente tá fazendo aqui. A gente só tá com a cabeça no pós-jogo daqui a pouco já, entendeu? Exatamente. Mas vamos tomar aquela água, dar um tempinho, Vamos. Vamos que hoje eu tô me sentindo pesado, Fabrício. Não sei porquê, né? acho que eu exagerei. Acho que você exagerou, é muito canole, muito tropeiro, é muito sanduíche de pernil, entendeu? Tem que pegar Nossa. leve. E depois ainda vai ter a pizza, hein? Pizza de 10 conto, famosa. Isso aí. Vamos pro intervalo. Vamos lá. Vamos lá, Carlitos. Vamos pro segundo tempo. E hoje nós vamos trazer qual time aí para passar pro pessoal? Fabrício, no mapa do futebol real brasileiro,
Hoje a gente vai estampar mais um estado diferente na nossa camisa, né, no nosso manto. Vamos desbravar esse Brasil inteiro, hein? Hoje o estado é de Mato Grosso. Já falamos de Mato Grosso do Sul bastante, algumas coisas. Hoje o estado é Mato Grosso. Hoje é o misto. Misto. Um gigante estadual, Fabrício. Um O misto. maior campeão estadual, né? Se eu não me engano. Exatamente. Mas que no mapa do Brasil ali tá do lado com os nossos pequenos, né? Em termos de expressividade, de torcida. Tá ali do lado dos nossos. O que não é uma coisa ruim. Muito pelo contrário. Pra gente que ama os nossos times, né? Exato. O misto é mais um que tá ali do lado dos nossos, né? Tradição. Sobe o hino, né, Fabrício? Sobe o hino. Isso aí, Fabrício, estamos de volta depois do hino. Misto, né? O misto ele é de Cuiabá, né? Atualmente ele até joga na Arena Pantanal, né? Depois da Copa do Mundo. Né? Exatamente, depois da Copa do Mundo. Mas, cara, a história do misto é muito bacana. Não só em termos de conquista, porque realmente o clube 24 vezes campeão estadual é título à beça, né? Muito título. Mas é muito legal a história. Vou começar puxando a história do misto um pouco pelo Dutrinha, que é o estádio símbolo de Mato Grosso, mais ou menos ali nos anos 60, 70. Presidente Eurico Gaspar Dutra, né, que é o nome do estádio, né, oficialmente. Uma história muito bacana, Fabrício, desse estádio, é que ele foi construído ali mais ou menos na época do Maracanã. Foi aquela época dos anos 50 mesmo, ali, no final dos anos 40, dos anos 50. Foi um estádio em que se gastou, à época, 1 milhão de cruzeiros para ser construído. Para você ter um paralelo, assim, o Maracanã foi gasto coisa de 230 milhões de cruzeiros, né? Nossa! Então, pra você ter uma ideia, né? Assim, a diferença, né? E depois essa bagunça que fizeram no Maracanã, né? Que fizeram as reformas, puxa vida, acabaram com o verdadeiro Maracanã raiz, né? Nem vamos falar. Nem entrar nesses temas aí, esses são verdadeiramente polêmicos. Nossa, é triste, né? Triste, porque se gastou em estádio aí recentemente é brincadeira, né? A gente trazendo de volta o barco aqui pro Dutrinha. O Dutrinha que tem, né, uma dimensão muito menor, mas o Dutrinha também é esse estádio, que é um patrimônio de Cuiabá. Há muito tempo que ele não era usado mesmo, porque antes da Arena Pantanal tinha o Verdão, né, que era o nome do estádio, José Fragelli, né, que era o estádio que vinha sendo usado nas últimas décadas, antes da Arena Pantanal, mas voltou a ser usado na época da construção da própria Arena Pantanal, né? Então, assim, o Dutrinha, ele tem tudo a ver com misto, apesar de não ser um estádio próprio do clube, né? Então, eu achei legal trazer essa lembrança desse estádio que é o estádio símbolo do lugar ali e que persiste, que tá ali ainda, né? Certo. Bom, Fabrício, o misto, ele é um gigante do estado, né? Mas foi rebaixado, cara. Foi rebaixado no estadual do ano passado. Ô, louco. E é assim, pra você ter uma ideia... Crise. Então, crise. E assim, pra você ter uma ideia, outro clube ali que você vai lembrar com certeza, que é o Luverdense. O Luverdense ali... Claro. Cara, teve um certo destaque recentemente. Exatamente, né? Competições nacionais. O Luverdense, Série B do Brasileiro, jogou. O Luverdense só não caiu porque o misto caiu. O Luverdense estava na berlinda para cair. Porque é um campeonato de poucos times mesmo, né? Você vê que 2 times de enorme peso do estado ali, são 12 equipes. Enorme peso ali, são times que estavam mal, cara. Times que estavam ali beirando para cair. O misto caiu. O maior campeão estadual vai jogar, né? Se o futebol voltar normal, tal, vai jogar no segundo semestre a segunda divisão. E você sabe quantos times tem a segunda divisão do campeonato mato-grossense, Fabrício? Não tenho a menor ideia. São 4 times, Fabrício. São 4 times e sobe 2. Porra, aí sim, aí é chance de subir. Hein? Pois é. Ai, pois é, Fabrício, olha só. Como eu queria jogar essa segundona. Imagina o São Bento. Não é mais fácil ter uma divisão só e beleza? Eu
também acho, né? Seria mais Põe fácil. 16 times ali, ninguém cai, seja o que Deus quiser. Mas eu Tô brincando, não, ia perder ia perder a graça um pouco o ali, né? apelo. É. Não, e já chegou a ter 3 divisões o campeonato Mato Grossense já chegou a ter 3, né? Que agora ele só tem 2 mesmo. Já houve épocas em que tinha só uma divisão mesmo, né? Claro. Mas eu acho também, Fabrício, e aí é legal essa discussão nesse momento. O rebaixamento ele dá também uma movimentada no campeonato. Porque o campeonato ele não tá ali só para existir quem vai ficar, só quem vai ser campeão, entendeu? Ah, o time é campeão, o time é vice. Se o time não encaixar e ficar em último, você também não se importa, entendeu? O rebaixamento eu acho que dá uma ação ali na parte de baixo da tabela também, né? Sim, com certeza. Funciona. Tem que ter um impulso. Se você não tem impulso para ser campeão, você tem que ter um impulso para não ser rebaixado, né? Exato. Senão fica muito sem emoção, né? Sem emoção. Pelo menos no ano passado, 2020, foi disputado por 4 equipes só essa segunda divisão. E eu adoraria que a Série A2 do Paulistão tivesse 4 times só. E não tivesse rebaixamento. Porque é isso, são 4 times em que ou você sobe ou você fica. É o campeonato dos sonhos, né? Sim. Mas outra realidade, né? Outra realidade, sem dúvida. Mas eu acho muito legal. Assim, não é todo estado mesmo do Brasil que tem essa estrutura de rebaixamento, né? Tem estados que só tem uma divisão mesmo, normal. Uhum. Mas eu não trouxe o misto só por isso, Fabrício. Eu trouxe o misto. O que mais você trouxe? Eu trouxe o misto porque assim, além de ser um time com uma história gloriosa no estado, cara, a fundação desse time é uma coisa louvável, assim, né? Pra você ter uma ideia, assim, claro, a palavra misto, né, que é o clube, pra quem não sabe, ele é escrito com X. O que acontece é que o português antigo, a palavra misto era escrita com X, né, ao invés de S. Uhum. E ficou como o nome do time, um time antigo, né, o misto, então assim, acabou ficando, né? Já é uma identidade praticamente do time, né? Então ficou o misto com X mesmo. Um time de 34, 1934. Tempos em que a farmácia era escrita com PH, né? PH. Muitas palavras tinham Y ao invés do I também no português. Então, assim, ficou essa questão. E por que, Fabrício, que é misto? Por quê? Porque foi um clube fundado com a intenção justamente de reunir homens e mulheres ali na época da Ah, fundação do time. Então, assim, futebol sempre foi um meio muito cercado por homens, até muito machista mesmo, continua sendo até hoje. E é muito interessante isso, né? Assim, são essas histórias que chamam a atenção da gente, né, Fabrício? Beleza que o futebol tem também fora dos E gramados. se eu não me engano, o Míssil tem uma estrutura de futebol feminino também, né? Bem. Eu não sei se ela chega a ter um destaque nacional, mas eu li um pouco a respeito que tem sim um investimento, tem um cuidado com o futebol feminino. Muitos times grandes, né, Fabrício, não tem essa preocupação. E o misto, pela história, pela fundação, justamente. É um time que tem mesmo. Eu também vi que já teve participações em campeonatos por competições do futebol feminino, né? Então, assim, muito legal mesmo essa origem do time, que teve justamente essa pegada de reunir mulheres e homens. E não só isso também, né? A cor do time, as cores do time são preto e branco, que também tem um simbolismo muito carregado na união também, né, dos negros, dos brancos, sempre desde a origem, numa época em que hoje essa discussão ainda é muito atual. Infelizmente, né, ainda se tem esse tipo de discussão, porque o mundo deveria já ter evoluído, a nossa sociedade já deveria ter evoluído ao ponto de não precisarmos falar disso, mas e de enaltecer uma coisa que deveria ser óbvia, né? Exatamente. Mas, assim, é muito bonito uma história que lembra do Vasco também, né? Vasco da Gama, que ergueu um estádio, né? Para que pudesse ter os atletas negros também. Então, assim, o misto também teve um pouco dessa história desde sua origem ali, com o preto e o branco simbolizando essa união dos povos, das raças, né? Então, assim, muito legal Muito, realmente. essa origem do time. Uma coisa que perdura até hoje, um orgulho, uma torcida muito simpática e é assim, um time muito querido, muito bacana. Muito legal.
E tem rivalidade, né, Fabrício? Sempre, sempre tem. Hoje tem esse time, o próprio Luverdense, tem o Cuiabá, que inclusive vai disputar a Série A. Acho que são times de destaque ali no estado, né? Mas o misto, ele tem uma rivalidade forte com o Operário, né? Claro, sim, Que sim. ele, inclusive o jogo é chamado de Clássico dos Milhões. Por quê, Kelly? Te explica aí pro pessoal. Clássico dos Milhões já fizeram um total de 450 clássicos. E ó, pra mais essa conta, hein? Pra mais. Né? E assim, ele tem. Explicar o porquê do nome, né? É clássico dos milhões, né? Porque ele teve esse nome por causa dos públicos recordes, né? E das rendas que davam aos clubes. Ou seja, remete a tempos em que realmente era. Sempre lembrando das moedas do passado, em que milhão também não era uma coisa que a gente tem hoje, assim, né? Milhão de cruzeiros, milhão de contos de réis, milhões de cruzados novos, né? Às vezes as coisas custavam bilhões, né? Dependendo da inflação ali da época. Mas justamente clássico dos milhões porque era Casa cheia. casa cheia, renda, os times ali tinham um orgulho ali de encher estádio e fazer dinheiro, né? Um clássico, né, Fabrício? Impressionante. Tem muito jogo nessa estatística, né? Exato. Então, você fizer uma conta de cabeça desde o tempo de fundação do misto aí, que tem perto de 86, 87 anos, dá quase, sei lá, quase 6 jogos por ano. Dá uma média gigante de jogos, né? Não dá nem para saber assim. Muito provavelmente, Fabrício, aí não sei exatamente se é isso mesmo, mas na época amadora, porque todos esses times, eles antes de se profissionalizarem, tiveram fase amadora. Ah, sim. E nas fases amadoras deve ter tido muito jogo por ano mesmo, né? Já era um número limitado de times, então eles deviam se enfrentar várias vezes no mesmo ano mesmo, né? Ah, sim. Então, assim, deve ter muitos jogos de era amadora aí entre o operário e o misto. Misto. E o misto. Mas, assim, histórias do futebol real. Essa daí é mais uma. O futebol real, todo episódio tem, né, Fabrício, na verdade? Tem, Uma história marcante do futebol tem. real e essa é mais uma, né? Nossa, é muito incrível, cara. E é isso. Eu trouxe também um misto, né? Além dessa história maravilhosa, eu trouxe muito por conta desse momento atual que o time vive, né? É um estado que tem uma competitividade que não se iguala a outras federações, a campeonatos mais fortes do estadual. E nesses campeonatos você não espera que o time grande do estado, assim, você até espera que ele vá ter dificuldade muitas vezes, mas você espera que todo mundo passa pelas mesmas dificuldades ali e acaba que o grande, a camisa acaba pesando, né? Então, não é a primeira vez, inclusive, que o Misto caiu, tá, para a segunda divisão. Inclusive, ele já é até uma vez campeão da segunda divisão. Mas é muito, assim, surpreendente você ver esses grandes do estado, né, caindo para a segunda divisão. Cara, isso aí entra naquelas coisas que a gente já falou várias vezes. Falta de organização, mesmo você sendo um grande no seu estado, você mantém estrutura, você tem uma estrutura de pequeno, você tem uma gestão que não é profissional. A gente não sabe os detalhes, tá? Mas tudo dá a entender que seja isso, né? A diretoria faz muita diferença, né, Fabrício? Exatamente. É preciso ter. Futebol ele é implacável, a bola pune, né, A Fabrício? bola pune. É isso. Poxa, são 4 times, Fabricião. 2 vagas. O Mistão tem que buscar esse bi. Porra, vamos fazer uma corrente aí pro Mistão subir, pô. É isso Não pode aí. ficar na segunda, não. É isso aí. Ah lá, Certo? Fabricião. É isso. Nossa, fome demais, hein? Vamos traçar. Como a gente falou de comida, mas a gente falou do mexido, talvez vai ser a minha opção de agora. Ah, o mexidão. Beleza? Chega, já deu. Apitou. Vamos lá pro Então, beleza. Fabricião, aquele abraço. Apita aí, juiz. abraço.